A Brasília, a oposição acredita ter votos necessários para a instalação da CPMI sobre os atos de violência que aconteceram na capital federal em 8 de janeiro. No entanto, o governo ainda busca evitar que ela aconteça. Da capital federal de Brasília, Berenice Leite. A reunião de líderes do Congresso teve o objetivo de definir quais as prioridades de vetos precisam ser analisados na sessão do Congresso marcada para acontecer nesta terça-feira. Serão pelo menos 10, dentre eles o de renegociação de dívidas do FIES e o do marco legal das ferrovias. Além disso, outro assunto tratado durante a reunião de líderes foi a possibilidade de leitura do requerimento da CPI dos atos do dia 8 de janeiro. O líder da oposição na Câmara, o deputado André Fernandes, disse que o número de assinaturas necessárias para a instalação se mantém e que o presidente do Congresso prometeu que faria a leitura. Mas até agora o número está aumentando. Quanto? Agora a gente está com 194. Não vou divulgar o nome dos deputados que estão entrando, até porque eu não quero que o governo vá para cima desses parlamentares, a fim de pressioná-los para retirar. Caso o requerimento seja lido nesta terça-feira, ainda é preciso respeitar o prazo até o fim do dia. Ou seja, o governo teria até as 23h59 para tentar retirar as assinaturas. De acordo com o senador Eduardo Girão, a expectativa é que o requerimento seja lido, mas não é descartada nenhuma manobra dos governistas. Rodrigo Pacheco não estava aqui, o presidente do Senado não estava aqui, estava a liderança do governo de outros partidos. Mas ele se comprometeu, o presidente Rodrigo Pacheco se comprometeu num vídeo, inclusive comigo, o senador Cleitinho, depois ele recebeu o deputado, se comprometeu com essa data. E no plenário do Senado ele disse, não é possível que vá manobrar para em outro momento. O senador Randolfo Rodrigues disse que nesta terça-feira irá propor ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que adie a sessão para a próxima semana. Isso porque o governo precisa finalizar o texto que pretende destravar o piso da enfermagem. E assim, haveria mais tempo também para que os governistas trabalhassem no sentido de desmobilizar a CPMI. Nós vamos conversar com na sessão do Congresso, vamos trazer uma outra argumentação. Nós vamos fazer uma sessão do Congresso sem apreciar o PLN que estabelece margem orçamentária para o pagamento do piso da enfermagem. O Congresso quer mesmo isso, quer não votar o piso da enfermagem. Não há condições de fazer uma sessão agora e de fazer outra na semana seguinte. A sessão está marcada para acontecer ao meio-dia. Até o momento, 194 deputados e 37 senadores assinaram o requerimento de instalação da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. De Brasília, Berenice Leite. Bom, e girando mais uma vez os nossos comentaristas e só acrescentando que daqui a pouco de Brasília teremos informações porque nesse momento está em andamento uma nova operação da Polícia Federal, 10ª fase da Operação Lesa Pátria contra suspeitos dos ataques aos 3 poderes. Bom, Kobayashi, essa discussão interminável no Congresso, será que essa CPI pode esclarecer alguma coisa? Porque o governo continua resistindo. O governo continua resistindo, há agora inclusive uma possibilidade de retirada de assinaturas em bloco, que seria uma ofensa gigantesca à nossa democracia, na verdade, né? Porque para assinar, os parlamentares, deputados e senadores vão lá individualmente e prestam a sua subscrição a esse pedido de instalação da CPMI. E para retirar, vai lá um líder de um bloco e retira a assinatura de todos. Enfim, e agora, comentando especificamente esse discurso do senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso, querendo atribuir ao Congresso a responsabilidade por ter uma sessão sem votar o PLN do piso dos enfermeiros. Será que o Congresso quer mesmo isso? Ora, se há alguma culpa de haver uma sessão do Congresso Nacional sem a apreciação de PLN dessa natureza, é por culpa do próprio governo que demorou a enviar para o Congresso, porque nós estamos no meio de abril. Será que o governo não sabia que até abril nós teríamos ou deveríamos ter uma sessão do Congresso Nacional? Por que não mandou antes? Aliás, a gente não é para contar só os meses de abril, a gente tinha um governo de transição. O governo já poderia ter enviado ou preparado esse texto há muito tempo. A gente precisa que essa CPMI seja instalada
Estado. Primeiro, porque é uma vontade da maior parte da população. Segundo, porque quem não deve não teme, o governo deveria contribuir para as investigações. Ela deve acontecer, é importante que aconteça essa CPMI do 8 de janeiro, Diogo, em Brasília? Há 3 razões para que essa CPI não seja instalada. A primeira é que ela vai desviar a atenção, desviar o foco do Congresso, dos parlamentares, de assuntos muito importantes que precisam ser discutidos e aprovados, principalmente no âmbito econômico. A gente tem aí arcabouço fiscal, reforma tributária, outros temas importantes também que estão sendo discutidos, o próprio marco das ferrovias, enfim. Esse é um dos motivos. O outro motivo é que essas questões, os fatos de 8 de janeiro, já estão sendo investigados pela Polícia Federal, já existe inquérito no STF, agora mesmo, como foi noticiado, uma nova fase da Operação Lesa Pátria está sendo muito bem contemplado nessas investigações. É preciso deixar que as autoridades realizem esse trabalho que está sendo bem feito e com muito cuidado. Quer dizer, não há negligência na investigação desses fatos. O terceiro motivo para a não instalação da CPI é que ela está sendo instalada, ou está sendo buscada pela oposição para mudar a narrativa, criar uma narrativa fantasiosa de que os atos de 8 de janeiro nada tem a ver com o grupo político de Jair Bolsonaro. E sim, seria uma espécie de conspiração da esquerda para adotar medidas autoritárias posteriormente ou para criar aí um constrangimento justamente para esse grupo político. Inclusive, um dos senadores ali que apareceu falando na reportagem é uma das pessoas que dias após os atos de 8 de janeiro estava aventando essa teoria que, na verdade, é uma criação de narrativa para inverter os fatos.